Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso gigante da colina, que amanhã enfrenta o Fortaleza lá no Castelão, jogo que vale aí a sobrevivência, né? A fuga da zona do rebaixamento, uma partida muito importante, mas que já temos problemas aí antes mesmo da bola começar a rolar. O principal jogador do Vasco, Germancano, é dúvida. Talvez não comece como titular. Vai para o jogo, mas talvez não comece como titular por conta de um problema intestinal, a famosa caganeira, meu amigo. É cada coisa que acontece no Vasco que é inacreditável, né? A gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre o interesse do Vasco no atacante do Bahia. Tudo isso depois da vinheta, mas antes da vinheta você deixa aquele likezinho para fortalecer e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e amanhã o Vasco enfrenta o Fortaleza 7h15 da noite lá em Fortaleza, no Ceará, no estádio do Castelão, com transmissão exclusiva do Premier Futebol Clube. Esse jogo vale aí, é um confronto direto, né? Vale a permanência na primeira divisão, vale para o Vasco a fuga da zona do rebaixamento. O Vasco precisa pontuar para sair da zona do rebaixamento. Nesse momento o Vasco é o 17º, se empatar já passa o Bahia, né, e já sai da zona, mas o ideal seria uma vitória. Se o Vasco consegue uma vitória, o Vasco abre 3 pontos para o Bahia, abre 2 pontos para o Fortaleza e muito provavelmente também abre 2 pontos para o Goiás. Vai faltar 3 rodadas e o Vasco vai poder estar ali numa situação um pouquinho mais confortável para essa reta final. Porém, meu amigo, vai ser um jogo muito difícil. O Vasco não vence o Fortaleza fora de casa desde 2003. Então tem esse tabu aí também para o Vasco tentar quebrar. E é aquilo, né? Tabu foi feito para ser quebrado, senão não existia tabu. É a hora do Vasco vencer, o momento ideal é esse. O Vasco já está em Fortaleza, já viajou ontem, adiantou a programação, né, para poder ficar mais tempo aí concentrado para essa partida, focado para essa partida, que vale muito. Como eu disse aqui, é um jogo que pode definir a permanência do Vasco na primeira divisão ou não. O Vasco não pode perder essa partida de forma alguma. Então, foco total para esse jogo contra o Fortaleza, mas as notícias que a gente tem aqui não são tão boas assim, né? Ontem tivemos aí uma informação de que o principal jogador do Vasco, Germancano, teve uma indisposição intestinal e não participou das atividades tanto de domingo quanto de segunda-feira. Ou seja, Germancano não treinou no domingo, Germancano não treinou na segunda-feira, mas ele viajou com a delegação para Fortaleza e vai estar entre os relacionados para a partida de amanhã. Porém, a gente não sabe se Germancano vai começar jogando por conta aí desse desgaste, né? A gente pode dizer assim, 2 dias sem treinar, 2 dias com indisposição intestinal, que trazendo aqui para o português, claro, teve um piriri dos brabos, né? Teve aquela, enfim, é aquilo mesmo, caganeira, teve aquela caganeira, tava ali cagando água, né, a gente pode dizer assim, enfim, fazendo xixi pela bunda, complicado. Germancano é a água da SEDAI, só pode. Quem é do Rio de Janeiro sabe que a água da SEDAI tá deixando aí o povo com piriri. Mas enfim, 2 dias aí desidratado, né, deve ser complicado para um atleta profissional de futebol. E a informação trazida hoje pelo canal Atenção Vascaínos através do Emerson Rocha é de que Germancano é dúvida para a partida de amanhã. Ele vai ser relacionado, mas existe a possibilidade dele começar no banco de reservas por conta aí de ter esse desgaste aí de 2 dias com indisposição intestinal. É até engraçado, né? Indisposição intestinal é a forma bonita de falar que o Cano estava com piriri e totalmente desidratado. Vamos torcer para que hoje, né, nessa terça-feira, ele já esteja um pouco melhor, se recuperando, e que amanhã ele consiga estar 100% e que comece jogando essa partida contra o Fortaleza. Se o Germancano não jogar, quem vai jogar na vaga dele muito provavelmente é Igor Catatal. Mas como eu disse, essa não é uma notícia 100% certa. Pode acontecer do Germancano começar a partida no banco de reservas por conta desse desgaste que ele teve aí durante a semana.
mas o Vasco ainda trabalha com a hipótese, com a possibilidade do Germancano começar como titular e jogar os 90 minutos. Tomara, né? Tomara que hoje ele consiga aí se recuperar, enfim, e que possa começar jogando contra o Fortaleza. É cada uma que acontece com a gente, hein, cara? Que time azarado esse time do Vasco. Minha Nossa Senhora. Tudo de doido acontece com o Vasco, cara. Como é que pode? O principal jogador do time, talvez no jogo mais importante aí do ano, o cara meter um piriri, rapaz. Pelo amor de Deus. Não dá, mano. Não dá. Tá precisando aí de uma reza braba esse time. Bom, vamos falar também sobre o interesse do Vasco no atacante do Bahia, mas antes de falar disso, um recadinho aí da OneFootball para você. Você, meu amigo, se você gosta de futebol europeu, eu recomendo você baixar agora o aplicativo OneFootball. Lá você pode acompanhar o campeonato francês completamente de graça na tela do seu telefone celular. O aplicativo pode ser baixado para Android e também para iOS. O link tá aqui na descrição. Então, no OneFootball você pode acompanhar o menino Neymar e todas as feras do campeonato francês na telinha do seu telefone. Não perca tempo, baixe agora o OneFootball, que é um parceiro aqui do canal Machão da Gama. E é isso, né? O Vasco tem interesse aí em trazer o atacante Daniel, que foi destaque da Copa do Brasil Sub-20 pelo Bahia. Jogou inclusive a final contra o Vasco, né? O Vasco foi campeão em cima do Bahia com um gol ali no apagar das luzes, né? Já nos acréscimos, a Copa do Brasil Sub-20, que teve como destaque, por exemplo, o Gabriel Peck. Mas o grande destaque do Bahia foi esse aí que está passando na sua tela, um excelente atacante, o Daniel, que tem apenas 19 anos. Ele está em fim de contrato lá com o Bahia, né? E as negociações entre Daniel e Bahia estão emperradas devido a uma questão salarial. E exatamente por isso, né, o Vasco monitora aí essa situação e já chegou até a fazer uma proposta ao clube baiano, como confirmou o diretor da base do Vasco da Gama, Carlos Brasil. O desfecho dessa proposta inicial, até o momento, não foi positivo, né? Mas o Vasco ainda está monitorando aí o Daniel, atacante do Bahia, tem interesse, quer trazer o jogador. O Vasco, através do Carlos Brasil, mapeia, né, os jovens ali, jogadores que podem chegar ainda para a categoria de base e depois serem aproveitados no time profissional. Então não se surpreendam se o Vasco conseguir trazer o Daniel, atacante do Bahia, que foi aí um dos destaques do time baiano na última temporada e que seria uma contratação aí, uma aposta muito válida, né, para a base do Vasco da Gama. Afinal de contas, é um garoto aí com muito talento. Vamos aguardar aí essa situação. O Vasco segue monitorando o atleta. Não é uma negociação fácil, mas pode acontecer. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa aí o like, se inscreva aqui no canal também, que a sua inscrição é muito importante, e vamos fazer aquela corrente de energias positivas para Germancano, né? Que ele consiga ficar bem da barriga e, enfim, que volte a treinar normalmente, porque não dá, né? Não dá. E só quem já teve piriri sabe como é complicado isso aí, meu amigo. Pelo amor de Deus. O negócio é feio. Melhoras, Germancano. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!